E fala pessoal, Ney Pinheiro aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Pessoal, é o seguinte, Bitcoin acaba de bater 29 mil dólares, né? Nesse momento estou acompanhando o preço aqui na tela, tá 29.700 e poucos. E para onde será que vai o Bitcoin, né? Aonde será? Felizmente eu já respondi essa pergunta aqui várias vezes aqui no canal para vocês, várias e várias vezes, bati muito nessa tecla, mas hoje eu quero mostrar para vocês uma possibilidade de vocês ganharem dinheiro nessa queda, tá bom? Se conseguirem surfar um pouco dessa queda e ganhar um troco, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui uma possibilidade de entrar vendido, caso o Bitcoin faça um movimento que eu tô nesse momento à espera. Não sei se esse movimento vai acontecer, mas caso ele aconteça, eu vou entrar vendido e seria importante, né? Ou seria interessante vocês ficarem atentos a esse mesmo movimento. Quer saber que movimento é? Então você vai ver esse vídeo aqui até o final. Se inscreve no canal, deixa seu like. Bora começar mais um vídeo aí. Na tela do computador vou mostrar para vocês a minha visão do Bitcoin nesse momento. Então, já aqui na tela do computador, pessoal, vocês conseguem observar algo muito interessante, tá bom? Primeiramente, vamos lá no gráfico diário, que vai ser um gráfico que vai mostrar pra gente, né, o cenário geral, o cenário macro da coisa. E a gente vê que o Bitcoin vem ameaçando há bastante tempo tirar essa liquidez que está nesse fundo duplo aqui, certo? Então, aqui nessa região aqui, a gente tem uma região de fundo duplo que possivelmente o preço vai fazer o quê? O preço vai pegar a liquidez de todo mundo que comprou e colocou stop abaixo dessa região. Antes de eu falar a possibilidade de short, a possibilidade de entrar vendido que eu tenho em mente aqui para vocês, é preciso esclarecer um ponto muito importante de interpretação da análise. Eu vou esclarecer isso agora, olha só. A análise basicamente, né? Quando eu faço esse tipo de movimento, o preço está aqui nessa região, né? Vamos dizer que o preço está aqui. Eu digo, o preço vai fazer esse movimento e fazendo esse movimento eu vou entrar em short, tá bom? Não quer dizer, né, que o preço está aqui e o preço vai fazer esse movimento. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que se o preço fizer esse movimento, eu entro vendido, porque a probabilidade dele, depois de fazer esse movimento e chegar numa região de interesse minha, é que ele faça o quê? Que ele continue a tendência de queda. Então a visão não é o preço vai estar aqui e o preço vai subir e depois cair. Não. A visão é se o preço está nessa região, se o preço subir, então eu entro em short, eu entro vendido, porque a previsão, a minha análise gráfica, ela mostra que depois dessa subida, o preço agora até perdeu força de alta e vai continuar a tendência de queda, tá bom? Então esse é o primeiro ponto a deixar bem claro aqui quanto à interpretação em si da análise. Outro ponto importante, outro ponto muito interessante deixar claro aqui para vocês é a análise em si, né? Eu vou fazer a análise aqui e é importante que vocês vejam a análise até o final e depois de ver ela, certo? Depois de entender a minha visão, eu vou deixar o link da análise também na descrição e vocês vão conseguir ter acesso a ela. Não vão precisar ver o vídeo a todo momento para entender a análise, tá bom? Eu vou deixar o link da análise aqui embaixo na descrição, vocês vão poder acessar e acompanhar mais ou menos, né, com a movimentação do preço e ver se o preço fazer o movimento que eu espero, eu vou entrar em short. Nem precisa passar lá no Instagram e perguntar, Ney, você pegou venda? Não, cara, se o preço fez aquele movimento eu já estou vendido, porque o que eu estou dizendo aqui é o que eu vou fazer, tá bom? Vamos lá. Primeiramente a gente consegue observar que o preço tem essa região aqui de consolidação, essas regiões aqui de supply e demanda são regiões onde eu fiquei de olho, consegui até pegar venda nessas regiões, mas a gente tem essa região aqui de consolidação, né? E quando a gente abre uma região de consolidação com o range, né, volume per profile, é isso? Deixa eu só ver o nome aqui da ferramenta, que eu posso estar falando besteira. É o perfil de volume com range fixo, né? É basicamente um volume por preço, basicamente é isso. Quando você pega essas ferramentas, você consegue observar que de toda essa região aqui, essa aqui não, você consegue ver que de toda essa região aqui, a região onde houve mais negociação, onde houve mais entrada, onde mais dinheiro entrando no mercado, né? Mais volume de negociação, entrando ou saindo, né? Volume não é só de compra, também pode ser volume de venda, onde teve mais volume de mercado em si, foi exatamente nessa região aqui de preço aos 30 mil dólares. Ou seja, o preço vinha caindo, tá bom? O preço vinha caindo e quando o preço bateu nessa região, alguém disse, pô, o Bitcoin está muito barato nessa região, vou comprar. Alguém ou um monte de pessoas, eu, Ednei, especulo que seja uma instituição, fazendo trading ou algo assim do tipo, manipulando o mesmo mercado, dizendo, pô, Bitcoin tá barato, vamos levar o preço um pouco para cima e induzir compra, tá bom? Essa é a minha visão. Depois disso, depois de a gente constatar isso, a gente consegue constatar também que essa região aqui é uma região muito forte de consolidação no tempo gráfico de 4 horas. Então essa região aqui é a minha região de supply e demanda. Quando eu tento reduzir essa região para um candle em específico, só um candle de supply e demanda, eu chego na conclusão que o candle é esse candlezão aqui, forte, esse candle aqui de alta. Então
basicamente ele já engloba toda essa região. Se eu quisesse reduzir o tamanho, se eu quisesse dizer, não, é só esse candle, não faz sentido. Por quê? Porque eu vou ter, se eu pegar a operação aqui, eu vou ter que colocar meu stop obrigatoriamente acima desse topo. Então, o mais prático para mim seria considerar toda essa região. Mas eu ainda consigo, de fato, reduzir esse candle, reduzir a região de supply e demanda. Eu consigo ver, ó, fundo, topo, movimentação aqui, deixa esse fundo, fazer esse topo, quebra a estrutura, vem no pullback. Então, esse de fato aqui é o último candle positivo, né? Essa região aqui toda eu posso considerar ela como a região de último candle positivo antes do preço ir lá para baixo. Então, se eu fosse considerar só uma região, seria essa aqui a minha região de supply e demanda, tá bom? Então, o que está prevendo fazer, Inê? Eu especulo o seguinte, né? O preço ele vai chegar nessa região, se o preço já está nessa região, né? Se o preço fizer esse movimento para essa região aqui, eu, Inê, vou sair vendido, né? E vou colocar o meu alvo aonde? O meu alvo vai estar em $24.000, tá bom? O meu alvo vai estar lá, o preço está mais ou menos nesse momento a 29 mil na Binance. Aqui, o gráfico que eu estou utilizando é da Binance também, mas é do mercado normal, e o que eu estou vendo aqui é do mercado futuro. O mercado futuro está a 29.750 mais ou menos, aqui tá 30.200 e qualquer coisa, né? Então, se eu conseguir pegar se o preço fizer esse movimento, como eu já falei, é uma questão de interpretação da análise, né? Para vocês não se enganarem, não quer dizer que o preço vai fazer esse movimento, tá bom? Mas se o preço fizer, o que eu especulo é uma derrapada depois desse movimento de alta aqui, o preço vai tocar nessa região e vai continuar em queda, tá bom? Outro ponto muito interessante a dizer é que de vez em quando o preço já atinge essa região toda aqui, está vendo essa região aqui, ó, de fundo aqui, essa região aqui que foi resistência, suporte de preço anteriormente, ela tende a se tornar uma resistência de preço agora. E essa região, né, vou até marcar ela aqui em específico, tá bom? Essa região aqui toda, ó, ela tende a ser uma região agora que vai se tornar uma região de resistência de preço. Então essa região de resistência, muitas das vezes antes do preço chegar no candle de supply e demanda, o preço bate nessa região e começa, né, a cair. Então o que é que eu faço de vez em quando para evitar ficar de fora da operação? Por operação, hoje eu arrisco 1% da banca, tá bom? 1% por operação. Se a tua banca é de $1.000, você vai arriscar $10, né? Então 1% por operação. Então, basicamente aqui, o que eu faria seria o seguinte, tá bom? Eu poderia já entrar vendido aqui com o quê? Com 0,5%, tá bom? Porque eu sei que essa região aqui é uma região muito forte para o preço, de fato, começar a cair, né? Começar uma tendência entrar de novo em tendência de queda, porque se a gente for ver o cenário macro, o preço está numa tendência de queda, não tem como dizer que não, né? Tá aqui a LTB claríssima, a LTB é clara aqui, com o alvo lá nos $24.000, como eu já falei, 24.000, tá bom? Dá uma operação de 1 para 7, mais ou menos, mas se o preço tiver uma bull run um pouco mais forte, lembrando para vocês mais uma vez, se o preço fizer esse movimento, não quer dizer que vai fazer esse movimento de alta, mas se fizer, eu entro vendido, tá bom? Caso isso não aconteça, caso isso aqui, ó, o preço consiga chegar nessa região aqui, de fato, eu já entro direto com os 1% e coloco meu stop acima desse topo aqui, tá vendo esse topozinho aqui? Esse topo aqui em específico, eu coloco o stop acima dessa região, com alvo aonde? Com alvo também a $24.000. Eu falei 24.000, tá bom? 24 cravado, certo? Então, pessoal, essa é a minha visão atual do Bitcoin. Eu vou pegar o link dessa análise aqui e eu vou deixar na descrição desse vídeo, como eu prometi no início, você vai poder ter acesso a ela e acompanhar, né, a movimentação do preço do market e ver se o preço faz o movimento que eu estou à espera, e depois de fazer o movimento que eu estou à espera, possivelmente eu, Ednei, vou estar em short. Você vai tomar a tua decisão aí desse lado, tá bom? Eu não consigo influenciar você a fazer isso, certo? Se inscreve no canal, deixa o seu like. Ednei por aqui, pessoal. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Bora pro mercado? Bora lucrar. Fui!